A Casa do Terror em Amityville. Em uma noite fria de novembro de 1974, a pequena e pacata cidade de Amityville, em Nova York, foi abalada por um crime brutal que chocou a todos. Ronald DeFeo Jr., um jovem de 23 anos, pegou um rifle e friamente assassinou seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam. A chacina aconteceu na casa da família, uma grande mansão colonial de 3 andares localizada na Ocean Avenue 112. Ronald alegou mais tarde que vozes misteriosas o incitaram a cometer os assassinatos, vozes que pareciam emanar diretamente das paredes da casa. Mas para os moradores de Amityville, o horror estava apenas começando. Poucos meses após os terríveis assassinatos, a casa foi colocada à venda por um preço surpreendentemente baixo. A família Lutz, composta por George e Kate, junto com seus 3 filhos pequenos, viu na propriedade uma oportunidade de começar uma nova vida. Eles estavam cientes dos trágicos eventos que haviam ocorrido, mas decidiram que isso não os impediria de adquirir a casa dos seus sonhos. Quando a família Lutz se mudou para a casa, a atmosfera era sombria, mas nada que sugerisse o terror que estava prestes a se desenrolar. No entanto, desde a primeira noite, pequenos incidentes começaram a acontecer. George, que era um homem de negócios saudável e prático, começou a sentir um frio intenso que parecia emanar dos próprios alicerces da casa. Não importava quantas lareiras ele acendesse ou quantos cobertores usasse, o frio persistia, penetrando em seus ossos. Conforme os dias passavam, George começou a notar mudanças inquietantes em si mesmo. Ele se tornava mais irritado e obcecado com a casa, especialmente com o porão, onde os corpos dos DeFeo haviam sido encontrados. Ele começou a passar horas no porão, inspecionando as paredes e o chão, como se estivesse procurando por algo. Suas noites também se tornaram um tormento, pois ele sempre acordava às 3h15 da manhã, a hora exata em que os assassinatos de DeFeo ocorreram. George começou a questionar sua própria sanidade, mas não podia ignorar a sensação crescente de que algo maligno estava preso naquela casa. Kate Lutz, por sua vez, experimentou uma série de fenômenos aterrorizantes. Ela começou a ter pesadelos vívidos em que revivia os assassinatos, sentindo a presença dos espíritos dos DeFeo ao seu redor. Em um dos sonhos mais perturbadores, ela se viu no papel de Ronald DeFeo, segurando o rifle e atirando em sua própria família. Ao acordar, Kate sentia uma sensação opressiva de pavor, como se alguém ou algo estivesse a observando-o constantemente. O estado de Kate piorou quando ela começou a sentir que estava sendo tocada por mãos invisíveis, que deixavam marcas vermelhas em sua pele. Uma noite, enquanto se olhava no espelho do banheiro, Kate viu seu reflexo se transformar diante de seus olhos. A imagem que a encarava era de uma velha grotesca, com a pele enrugada e olhos vazios, como se toda a vitalidade tivesse sido drenada de seu corpo. Ela gritou, mas quando George correu para socorrê-la, o reflexo havia voltado ao normal. Kate começou a duvidar de sua própria percepção, mas o medo constante não a deixava em paz. As crianças Lutz também começaram a ser afetadas pela atmosfera opressiva da casa. A mais nova, Missy, uma menina doce e sensível, começou a falar sobre um amigo imaginário chamado George. No entanto, George não era um amigo comum. Missy descrevia George como um porco gigante com olhos vermelhos e brilhantes, que a visitava frequentemente em seu quarto. George e Kate tentaram descartar isso como uma fantasia infantil, até o dia em que George viu, do lado de fora da casa, pegadas de um grande animal na neve. As pegadas eram de cascos, mas não havia nenhum animal por perto que pudesse tê-las deixado. As atividades paranormais na casa se intensificaram rapidamente. Objetos começavam a se mover sozinhos, portas batiam violentamente por conta própria, e vozes sussurravam os nomes dos membros da família, especialmente à noite, quando tudo estava quieto. Em uma ocasião,
uma substância verde viscosa começou a escorrer das paredes e do teto, deixando os Lutz apavorados. Eles tentaram limpá-la, mas parecia impossível de remover. Além disso, um cheiro horrível de podridão invadia os cômodos da casa, desaparecendo tão rapidamente quanto surgia. Desesperados, os Lutz chamaram o padre Mancuso, um amigo da família, para abençoar a casa. Ao entrar, o padre sentiu uma presença maligna imediata. Ao começar a rezar, ele foi interrompido por uma voz gutural que ordenou: "E saia." Pouco depois, ele foi atingido por uma força invisível que o empurrou para fora do quarto. O padre ficou gravemente doente após a visita, desenvolvendo febre alta e bolhas nas mãos. Mesmo assim, ele insistiu para que os Lutz deixassem a casa imediatamente, mas eles estavam determinados a enfrentar o que quer que estivesse ali. A família Lutz tentou resistir, mas a casa parecia estar viva, alimentando-se de seu medo e desesperança. George começou a se distanciar da família, tornando-se cada vez mais obcecado pela casa e pelos mistérios do porão. Kate, consumida por seus pesadelos e pelo medo constante de ser atacada por algo invisível, perdeu peso e começou a desvanecer fisicamente. As crianças estavam cada vez mais perturbadas, principalmente Missy, que afirmava que George a queria para si. Após 28 dias de puro terror, os Lutz não aguentaram mais. Em uma noite de janeiro, eles fugiram da casa, deixando todos os seus pertences para trás. Nem mesmo se deram ao trabalho de apagar as luzes ou trancar as portas. Eles sabiam que não voltariam jamais. Após a fuga dos Lutz, a casa de Amityville tornou-se um fenômeno de interesse mundial. Investigadores paranormais, jornalistas e curiosos de todos os lugares queriam descobrir o que realmente havia acontecido naquela casa. Um time de investigadores, liderado por Ed e Lorraine Warren, famosos demonologistas, foi chamado para investigar. Durante a investigação, Lorraine afirmou sentir uma presença demoníaca tão poderosa que até ela, acostumada a lidar com o sobrenatural, ficou aterrorizada. Eles capturaram fotos inexplicáveis, incluindo a imagem de uma criança com olhos brilhantes em um corredor onde nenhuma criança estava presente. A casa de Amityville ainda existe, e ao longo dos anos, diversas pessoas tentaram explicar os eventos que ocorreram ali. Alguns acreditam que os Lutz inventaram tudo em busca de fama e dinheiro. Outros, no entanto, acreditam firmemente que algo maligno reside naquela casa, algo que não pode ser explicado por meios racionais. Hoje, a casa de Amityville é conhecida mundialmente como um dos casos mais perturbadores de assombração na história moderna. Embora as vozes e o frio gelado não possam mais ser ouvidos pelos que passam pela Ocean Avenue, a história e o mistério de Amityville continuam a assombrar os corações e mentes daqueles que ousam lembrar.